Todo dia o sol levanta e a gente canta ao sol de todo dia. Oi, gente, boa tarde, né? Boa tarde. Tarde. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos estudando o capítulo 2, a separação e a expiação, no item 4, né? Que é a cura como liberação do medo, e a gente vai continuar a partir do parágrafo 3, né? Que é na página 25, tá bom? E quem começa para nós hoje é a Márcia. Por favor, Márcia. Vamos lá. Item 3. Só a mente pode criar porque o espírito já foi criado e o corpo é um instrumento de aprendizado para a mente. Os instrumentos de aprendizado não são lições em si mesmos. Seu propósito é meramente facilitar o aprendizado. Legal. Uhum. Esse item, esse pedaço, a gente chegou a dar uma boa pincelada na semana passada. E alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo entendeu? Porque, no caso aqui, a Márcia não estava semana passada. Você entendeu esse pedaço, Márcia? Eu estou relendo. Então, dá uma lidinha aí. Só a mente pode criar porque o espírito já foi criado e o corpo é um instrumento de aprendizado para a mente. Ok. Você entendeu esse pedaço? Uhum. Acho que sim. Os instrumentos de aprendizado não são lições de si mesmos? Também entendeu? Não. Os instrumentos de aprendizado não são lições em si mesmo. Tá, aí é porque a gente não... Ele usa esse termo, ele fala que instrumentos de aprendizado são os corpos. Sim. Então ele fala assim, os não corpos é lição. Uhum. não são lições em si mesmos. Deu para entender agora? Aham. Seu propósito é meramente facilitar o aprendizado. Sim. É o veículo, né? Isso, né? Então ele é, como a gente já estuda, né, e vê, a gente teve várias vidas, né? A gente viveu e teve vários corpos. E esses corpos podem ter sido de várias formas, de vários jeitos, né? De vários gêneros, cores, raça, mas eles não significam que são um aprendizado, eles só são um corpo diante de um lugar. Eles têm, né, na natureza. Se a gente nascesse na Índia, a gente provavelmente seria de um tom de pele X, cabelo X, né? Tarará. Se nascesse lá na China, né, o olhinho rasgadinho, né? Se a gente nascesse, deixa lá no meio de uma tribo indígena, né, a gente seria daquele jeito. Então é o corpo só, né? Ele normalmente ele se combina com o espaço e o meio e o tempo que a gente está, né? Mas é só isso. Ok. Tá? Aí agora, Kátia, você vai até o 7, antes do 7, até 2 gumes, que começa o pior que um. Começa no 4. Microfone. Seu microfone. Eu não sabia se você estava lendo. Eu vou do 4 ao 6, não é isso? Isso. Tá. Então, vamos lá. O pior que um uso faltoso de um instrumento de aprendizado pode fazer é falhar em facilitar o aprendizado. Ele não tem nenhum poder em si mesmo para introduzir erros fatuais de aprendizado. O corpo, se compreendido de forma adequada, compartilha da invulnerabilidade da expiação no que se refere às defesas de 2 gumes. Ótimo. Alguém quer... Eu vou ler esse pedacinho, a gente falou muito por cima, né? Que as outras partes de cima a gente já falou mais, ó. Eu vou botar assim, ó. O pior que um uso faltoso de um instrumento de aprendizado pode fazer é falhar em facilitar o aprendizado, né? Alguém quer falar sobre isso?
Não quer falar ou não entendeu? O que seria esse uso faltoso? Eu vou dizer o que eu entendo, tá? Eu não sei se vai ser a explicação que o texto está querendo dizer. É que assim, a gente tem esse corpo, né? Então ele pode ser habitado tanto pelo espírito quanto pelo ego, né? Então, assim, vamos dar um exemplo, né? Assim, não queria, parece que eu estou julgando, né? Mas tem algumas pessoas que elas nascem muito bonitas, muito lindas e maravilhosas, né? Em comparação ao que a gente tem ideia de beleza física de corpo, né? E ela pensa que aquele corpo por si só basta. Ela não cuida da alma, ela não cuida do espírito, né? Então, nessa hora, ela pensa que a beleza externa, né, o ego em si, olha, é suficiente e basta. Seria mais ou menos essa ideia. O que eu quero dizer com isso? Que a gente ainda se identifica muito, ou ao mesmo tempo uma pessoa que não tenha ao contrário, que seja considerada dentro da ideia de beleza física, né, não seja bonita. E por ela se achar feia, ela não se faz uso do veículo de forma correta. Ou seja, porque quem tem que fazer é o espírito. Então, independente da aparência externa que uma pessoa tem, aí eu estou colocando os dois lados, dois gumes, aí, pelo menos é assim que eu entendo os dois gumes, né? A dualidade, o feio e o bonito, certo? Entendeu? Aí, por exemplo, e aí muitas vezes nós nos pautamos a nossa vida em cima de um corpo, né? Eu não sei se eu tô. Vocês estão entendendo, conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Que assim, esse corpo em si, ele não é a base, ele é só um instrumento. Então, tanto uma pessoa lindíssima, maravilhosa, né, como a gente considera no mundo coletivo ou no mundo da forma, ou uma pessoa muito feia, ou que não está dentro daqueles padrões considerados linda, né? Tanto uma quanto outra, o ego pode habitar e ter completo controle, né? Às vezes no excesso da vaidade, e o outro pode ser num excesso de baixa estima, por exemplo, que normalmente o ego ele age assim, né, com relação à beleza, né? Ou o contrário, a pessoa ser extremamente linda e ter um espírito reluzindo. E ser extremamente feia, né, botando aí a forma, gente, só isso, tá? E ter um espírito reluzente. Deu para entender? Então, por isso que eu falo, seu propósito é o pior que um uso faltoso de um instrumento de aprendizado, ou seja, o pior que um uso, né, não usar esse instrumento de aprendizado, né? Peraí que eu perdi aqui, ó. O pior que um uso faltoso de instrumento de aprendizado pode fazer é falhar em facilitar o seu aprendizado, ou seja, quando qualquer pessoa que, em vez de buscar o autoconhecimento, buscar conhecer a si mesmo, ela é usada, o corpo passa a ser usado, ou nunca é usado, a não ser pelo ego, é um uso faltoso. A gente perdeu, entendeu? Gastou um tempão em nada. Assim, dá para ser um tempão em nada, não, mas a gente perdeu uma oportunidade. É isso. Deixou de aprender porque deu valor a forma. A forma. Isso. Entende? Isso. Não, na verdade, não é só. A gente dá valores, mas como a gente nunca se separa do corpo, né? Porque a gente nunca consegue ficar, né? É o mais complicado. E mesmo às vezes, né? Às vezes, no decorrer, podemos ficar doentes. E aí a gente fala que não pode ou não consegue fazer tal coisa porque o corpo está doente. E não é verdade. Né? Eu não estou falando que às vezes não é difícil, que às vezes, né? O próprio Dr. Joe fala, ele brinca, né? Eu sei que a artrite dói, ele fala, ele dá uns exemplos, né? Porque como ele é quiroprático, né? Então essas pessoas têm que sentar para meditar, elas têm que ficar paradas, e às vezes tem alguns corpos que ainda estão em regeneração, né? Então para sentar para meditar, para você parar, às vezes o corpo dói. Né? E isso que, né? E tem gente que é assim, né? Então, não foi, e o corpo em si não debilitou ali nada, não impediu ela de fazer o que tinha que fazer. Eu não estou falando que não é um processo que às vezes há que ter um esforço, né? Porque um corpo sem dor e um corpo doendo, a gente já sabe que, né? Fica mais fácil quando não está com dor, né?
mas não quer dizer que é impossível, né? Porque o corpo é só o veículo. Deu? É assim que eu entendi, tá? Foi. Aí, vamos ver aqui. Parará. Aí ele fala assim: ele não tem nenhum poder em si mesmo para introduzir erros fatuais de aprendizado. Então, é mais ou menos o que a gente falou, ou seja, a gente não pode justificar a falta ou não chegar a um aprendizado com relação ao autoconhecimento, um aprendizado espiritual, por exemplo, assim, dizendo que é culpa do corpo. Entendeu? Uhum. Porque a gente faz isso. Às vezes a gente dá até desculpa, estou bem gripada, hoje não vou. Entendeu? Não é assim? Então é meio isso, né? Dá para entender agora a brincadeira, né? Aí o corpo. Aí ele fala assim: o corpo, se compreendido de forma adequada, compartilha da invulnerabilidade da expiação no que se refere às defesas de dois gumes. Ó, gente, esse negócio de dois gumes eu vou encarar como a dualidade, mas eu não tenho certeza se é isso, tá? Mas, assim, para eu entender o que está escrito aqui. Daí ele fala assim, ó, o corpo, se compreendido de forma adequada, ou seja, se nós estamos em harmonia, botar assim que fica mais fácil com o nosso corpo, né? Porque daí a ideia de compreendido de forma adequada, estamos harmonizados com o corpo, né? Ele fala assim, compartilha, né? Ou seja, compartilha com a expiação a invulnerabilidade, no que se refere às defesas de dois grupos. Invulnerabilidade significa ser, ou seja, assim, é algo que é íntegro, né? Ou seja, como se a gente compartilhasse como é que é a palavra? Da transparência, talvez fique mais fácil, da expiação. Ou seja, não há mácula naquilo ali, porque com relação à expiação. Então, olha, ele fala assim, ó, o corpo, se compreendido de forma adequada, compartilha da invulnerabilidade, ou seja, porque a expiação ela é imaculada, né? Ou seja, expiação, dentro do livro, expiar é desfazer. Ou seja, isso é um termo do livro, né? Entende? Não é lá de fora, é do livro, né? Aí ele fala assim, no que se refere às duas defesas de dois mundos, ou seja, é tiro certo, acerta o alvo. É isso que eu entendi. Quando a gente está em harmonia com o corpo. Né? Entendeu? Aí, agora, Fernanda, você consegue ler a partir do 7 aí, ó? Isso não se dá, né? Depois de dois gumes, não esquece que tem que ligar o microfone. Aí você vai até o 9, que termina em supervalorizadas. Por favor. Conseguiu? Não esquece que seu microfone está desligado. Vai lá. Todavia, é quase impossível negar a sua existência neste mundo. Espera aí que não. Não, eu acho que não é daí. Não, você vai na... Você vai... Parou em gumes, né? Parou em dois gumes, aí você lê a partir daí e você É o vai 7. até supervalorizadas. Tá, já achei. Uhum. Tá. Isso não se dá porque o corpo seja um milagre, mas porque não está inerentemente aberto à interpretação equivocada. O corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico. A capacidade do corpo pode ser e com frequência são supervalorizadas. Todavia, é quase impossível negar a sua existência nesse mundo. Tá, pode parar aí. Eu vou ler de novo esse pedacinho, mas eu acho que ele completa mais ou menos a nossa conversa. Se ficar faltando, ó, eu vou ler o que ele fala assim, ó. Isso não se dá porque o corpo seja um milagre, né? Ele fala assim, mas porque não está inerentemente aberto a interpretações equivocadas. Vocês conseguiram entender? Porque isso tem a ver com a frase em cima, que aí ele está dizendo assim, que o corpo compartilha, né, da invulnerabilidade, ou seja,
é como se fosse algo completamente real da expiação, né? Ele fala, né? No que se refere às defesas de dois gumes, ou seja, com relação à dualidade. Ele fala assim, aí que vem essa parte, ó. Isso não se dá, ou seja, essa ideia, né? Porque o corpo seja um milagre, mas porque não está inerentemente, ou seja, não está... é como se ele não tivesse à disposição, né? Ele está essencialmente, né? Aberto à interpretação equivocada. Eu vou tentar explicar de um exemplo mais fácil, porque, né, muita inerente, vulnerabilidade, muita palavra que a gente vai dando problema na mente. O que eu quero dizer? Estamos diante de um fato, de acontecimento qualquer na nossa vida, né? Lembra, nós temos duas escolhas. Quem habita o espírito ou habita o ego em nós, quando nós nos damos conta que a gente está identificado com uma situação qualquer. Estamos diante de uma adversidade, né? Bom, aí o que acontece? Sei lá, vamos dizer assim, uma adversidade que alguém, né, chegou gritando com a gente, porque a gente não fez um serviço que precisava, né? Aquela coisa assim. Né? Aquilo ali já chega assim, falou, nossa senhora, né? Bom, aí aquela ideia. O corpo, ele tem que estar em harmonia entre coração e cérebro, para que você observe a situação, veja as reações que você está tendo e, naquela hora ali, você faça a melhor escolha. E isso aí tem a ver com a ideia do perdão, de se estar se auto-observando, de estar prestando atenção da forma que a pessoa vem. Não quer dizer que você não tenha feito, às vezes, o que ela falou errado, mas às vezes ela vem com que negócio, né? Ela vem com 5 espadas, não vem com 2, né? Bom, aí ele está querendo dizer assim, que o corpo em si, ele não fez nada, embora você se sinta de corpo presente, né? Ele não é um milagre, entende? Vocês conseguem entender? Quer dizer, eu entendo assim, o corpo não é um milagre. O milagre aqui é quando você, vamos dizer assim, se dá conta de você mesmo e usa da ferramenta do milagre, e usa da ideia da expiação. Ó, o corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico. Ele fala assim, ó, isso não se dá... isso não se dá porque o corpo seja um milagre, mas porque não está inerentemente aberto à interpretação equivocada. Ou seja, quando o espírito está naquele momento presente ali, o corpo ele não está aberto a uma interpretação equivocada, porque é o espírito que está olhando através dele. Consegue entender? Ou seja, algo em nós, né, que é o nosso ser, a ideia mais, né? Aí ele fala assim, o corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico, embora a gente tenha as sensações no corpo, porque o corpo ele está ligado aos 5 sentidos, né? Aí ele fala assim, as capacidades do corpo podem ser e com frequência são supervalorizadas, né? Então, assim, agora um exemplo inverso, né? Para a gente entender as valorizações do corpo. A pessoa veio, né, com toda aquela emoção, né, não muito positiva para cima de você, e você sai no tapa com ela e bate nela e ela fica esticada. Aí eu valorizei, né? Entende? O meu corpo em si conseguiu, né? Então eu sei que parece louco, mas funciona assim, né? Ou seja, dependendo, né? Por isso que às vezes uma pessoa muito magrinha, às vezes ela não vai sair no tapa com o outro, mas, né? Entende? As coisas que a gente olha para o nosso corpo, dou conta, vou lá, né? Entende? É nessas ideias. Várias. A gente não se dá conta que a gente olha para o corpo e pensa, será que eu dou conta? Mas a gente pensa que esse corpo tem que fazer aquilo ali. E aí a gente leva ele para roubado. Né? Outras coisas, né? Adolescência, vou beber todos, aí morre. Né? Ou seja, é pura, né? Esse é o ego. Né? E outras coisas, né? Várias coisas. Os excessos que a gente sente do corpo, não foi o ego que fez ele fazer. Né? Tá bom? Aí eu vou ler esse pedacinho. Aí ele fala assim, ó, eu vou ler o 10 agora. Todavia, é quase impossível negar a sua existência nesse mundo. É bem difícil a gente não se identificar com ele. Né? É porque, na verdade, se a gente aprende, a gente tem que aprender a ter essa sintonia com o corpo. Né?
essa harmonia com o corpo. Lembrar é que assim, gente, penso eu, né? Muitas das coisas que nós fazemos para nós, nós não nos damos conta que é mal para nós mesmos. E a gente abusa da gente mesmo, né? Eu acho que eu já falei aqui, não sei se foi aqui, mas quando a gente se dá ao luxo de resolver deixar a mente correr solta sobre os problemas da vida, problemas pessoais, ou seja, problemas do mundo coletivo. E aí começa. Vocês acham que vocês não estão judiando do corpo? É assim, né? Aí depois a gente está se sentindo mal, não dorme direito. Cada um vai ter uma coisa, né? Não tem uma certa... Sabe, parece que... né? E essas coisinhas que a gente vai se dando conta, não permitir mais, né? Porque se essas conversas excessivas que nós temos, que são ruins para nós, elas fossem uma pessoa falando as mesmas coisas, a gente batia nela, no mínimo, ou então gritava junto, dizia, eu não quero mais te ouvir, eu não quero mais isso. E a gente permite que a nossa mente fique falando coisas ruins para nós. A gente vai se dando conta disso. E isso o corpo sente, né? E isso que é super valorizar essa coisa. Né? A gente vai se dando conta dessas pequenas coisas, e aí a gente vai entendendo que o espírito é o importante. O corpo ele tem que acompanhar o espírito. E aí ele não tem sofrimento. Né? Tá bom? Aí ele fala assim, ó. Alguém levantou a mão? Fernanda? Sara, assim, no caso, o espírito é que faz o milagre, né? O corpo só ajuda, né? É que assim, o milagre é uma ferramenta, né? Para ver se eu entendi o que você quer, a sua pergunta. Quando você vai estar usando esse trabalho de autoconhecimento, usando, no caso, o SEM para esse trabalho de autoconhecimento, né? Porque a gente sabe que existem vários livros, né? Mas assim, a gente vai trabalhar com 3 forças: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E dentro disso existe aquilo que o livro chama de as ferramentas dos milagres, né? Porque aí eu vou explicar como eu entendo. A gente tem um filho, né, que é essa partícula crística interna nossa, né, em pequena porção, mas ela né? A gente tem o Espírito Santo, que seria ele que faz essa ponte de ligação, né? Ou seja, é como se ele tivesse toda a informação desses 2 lados, né, ou desses 2 gumes, e ele vai nos acompanhando no nosso decorrer do dia. Então, o espírito é essa parte do não ego, né? O filho de Deus, seria a ideia essa, né? Seria esse aspecto, né? Essa partícula. Na verdade, o espírito né? Mas essa partícula, ou isso que é. E quando o filho de Deus está presente em nós, né? Ele usa das ferramentas dos milagres, né? Ou seja, é porque a gente ainda confunde milagre com espetáculo. Milagre é só uma ferramenta. Entendi. É difícil, então agora eu vou conseguir um exemplo mais perfeito, mas o milagre que nós pensamos, ele não é esse. Não é esse. O milagre é quando você utiliza da ferramenta do milagre. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos ver aqui, ó. Olha, ele fala aqui, ó, o 16. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão aventurado quanto receber. Né? Aí ele diz aqui no 17, milagres transcendem o corpo. São passagens súbitas para a invisibilidade, distante do nível corporal. É por isso que curam. Então, é como se você, nesse momento, a pessoa veio
e você estava indignada, ela veio indignada para cima de você por algo que você fez e que ela não gostou, em espírito, né? Presente em espírito, você, com o auxílio da voz, com o Espírito Santo, porque é ele que consegue te auxiliar nessa separação. E aí você usa a ferramenta do milagre, ou seja, a ferramenta, aquilo que vier, né? Ou seja, sou filha de Deus, ou então isso não significa nada. É que eu vou ter que botar as 4, 5 listas, eu não consigo lembrar, eu só lembro quando eu estou lá, mas aqui eu acabo esquecendo, mas são 365 frases, que são as ferramentas que a gente usa, pode usar, por exemplo, né? Então, vamos pegar assim, ó. Aí, vamos dizer assim, uma das ferramentas que tem aqui, ele fala assim, vamos dizer que essa pessoa veio e você tem essa ferramenta. Ela fala assim, não há conflito, né? A pessoa já chegou, você fala assim, aí você olha para dentro de você, não há conflito, pois a minha vontade é a tua. Ou seja, aí você pega a ideia de que você está sendo abençoado pela ideia de que o Espírito Santo está te acompanhando naquilo ali. Ou seja, é como se a ideia de Deus viesse até você. Você e com Deus são um naquele momento. Ó, aí ele vai aqui, ó. Aqui o perdão põe fim ao sonho do conflito. E você se sente abençoada pelo perdão. Vocês estão entendendo a ideia? Quem é as ferramentas do milagre? Quem é o milagre aqui? É o recordar. A gente usa outras ferramentas, né? Não tem, por exemplo, a gente não fala, por exemplo, do Ho'oponopono, é uma ferramenta, né? A gente não vai falar a ferramenta do milagre porque o Ho'oponopono não fala em milagre, ele fala outra coisa, ele fala em limpeza de memórias. Eu não estou querendo comparar, eu estou querendo dizer a ideia de que é ferramenta. É isso que eu estou querendo explicar, né? Então, as 365 lições que tem aqui são as ferramentas do milagre, né? Aquela que eu adoro. E a luz veio e eu perdoei o mundo. Então, às vezes, eu uso essa ferramenta quando o mundo da minha mente está escuro. Eu preciso uma luz na minha mente e eu uso dela, né? Então, são 300, essas são as ferramentas do milagre. E daí, depois, com o tempo, algumas coisas, elas vai até... Você fica com algumas frases, você fica com algumas lições, e, às vezes, também tem horas que você só pede o Espírito Santo e a presença do Criador. Soluciona para mim. Ô, Sara, pode falar. Então, o milagre seria o resultado do uso adequado das ferramentas. Isso? Seria? É que ele usa aqui, né, dentro dos princípios, que milagres são instrumentos. Consegue entender? Ele não usa... É porque como a gente tem uma visão milenar do milagre, né? Ela não é só cristã, né? O milagre, antigamente, se falavam palavras semelhantes, né? É uma coisa que aconteceu do lado de fora e a gente ficou impressionado e aquilo, né, causa um impacto e às vezes grandioso, né? E aquilo é um milagre. Não, aquilo ali não é milagre. Aquilo ali é só uma percepção da sua. Então, o milagre é uma ferramenta, é um instrumento. Até ele fala assim, ó. Deixa eu ver aqui. É que agora eu não vou lembrar. Ele fala assim, ó. Milagres rearranjam a percepção. Né? Estava em conflito. Então, você... Na hora... É porque é que nem a gente fala, né? Na hora você já viu que o negócio balançou aqui, você entra em harmonia com o corpo, né? O seu espírito ficou mais até alerta, né? Você que me diz, se auto-observando ativamente. Vem alguma dessas ferramentas, porque você vai lembrá-las se você usá-las, né? Então você tem que ter algumas. Não vai, eu penso que não vamos decorar as 365 frases que tem aqui. Pode ser até que alguém consiga.
Mas tem algumas que você vai aprendendo a usar que você usa para qualquer coisa. Quando vem a situação, né? Aquilo ali. Aí ele fala assim, ó, os milagres rearranjam a percepção, né? Percepção, você sabe o que é, ou seja, aquilo que a gente está olhando, está vendo, né? E colocam todos os níveis na perspectiva verdadeira. A gente já conversou com isso. Ou seja, você está vendo que a pessoa está insana, que ela não está bem, né? Você não precisa justificar. Então, você precisa entrar naquele nível, olhar através daquilo ali e colocar tudo numa perspectiva única. Porque daí ele fala assim, ó, isso é cura. Porque se você não se identificar, se você não ficar chateado, se você não ficar com medo, se você não sentir aquelas sensações do impacto de alguém vir gritando até você, né? Você vai, né? Aí o que acontece, usa da ferramenta do milagre, automaticamente fala o quê? Isso é cura, porque a doença vem da confusão de níveis. Conseguiu entender, gente? Eu tô viajando muito hoje. Eu entendi. Entendeu? Kátia, por favor. Dá uma lidinha aí no chat aí, o que veio para minha frase, né? Se fosse comigo, isso viria assim. Isso não é real, apenas uma frase. Ela não é igual às frases do 100, mas você já se dá conta que isso não é real. Aquela pessoa vindo, o exemplo que você citou, né? Quando você estava citando o exemplo, que você disse que tem algumas frases, né, que a gente pode utilizar, aí veio essa frase para mim. Isso não é real. Eu perceber que aquilo que está acontecendo não é real, porque a pessoa está inconsciente, está na ilusão. Ela está certíssima para ela, né? Então, eu penso que acalmaria meu coração, né? É por isso que, inclusive, as lições, elas são divididas em partes, em níveis. Então, normalmente, as iniciais, elas são bem mais ligadas ao mundo material, ao mundo da forma. Aí ele vai explicando no decorrer, né? Tem as revisões. Aí a ideia, conforme você vai indo, é como se você fosse se aprofundando a chegar mais perto de Deus, né? Então, por exemplo, você usou assim, isso não é real, apenas uma frase. Então, ele fala assim, ó... Sara, pode falar. Esse é apenas uma frase... Tá, entendi. Eu entendi. Você estava falando para mim. Entendi. Tá, então, isso não é real. Excelente. Então, olha assim, ó. Aí, por exemplo, assim, ó. Vamos botar assim. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Né? Ele fala isso. Não compreendo coisa alguma do que vejo. Esses pensamentos não significam nada. Então, a gente vai pegando algumas dessas frases, eu não vou conseguir aqui, porque que eu queria usar com relação, por exemplo, a um exemplo de um conflito, né? Então, por exemplo, assim, ó, com relação ao conflito, acima de tudo eu quero ver. E você fica esperando, né? Porque você vai ver o fato em si, tudo ali. Né? É que a gente não quer ver a pessoa, a gente quer ver aqui dentro. A gente tem que entender que aqui, o que está acontecendo aqui, quem é a ilusão, como que aquilo veio a aparecer para mim, né? Porque uma pessoa gritando para mim é porque tem alguma coisa para dizer, né? Não esqueça que nós somos espelhos, somos todos um. É nessa ideia, né? Então, são várias. Ó, Deus está em tudo o que eu vejo. Isso é outra ferramenta. Isso é outra ferramenta do milagre. Então, essas coisas... Então, esses 365 exercícios são as ferramentas. E aí, conforme você vai usando elas e fazendo uso delas, né, elas têm eu vou botar assim, né, como se fossem notas. Né? Por isso que eles falam da gente fazer as 365, porque daí a gente vai entendendo a ideia, a nuance, o negócio, né? Para que depois, né? Ele até em algum lugar aqui ele fala
que as ferramentas elas se tornam até desnecessárias, porque daí vai ser o Espírito Santo e o Criador, né? Você se liga ao seu Espírito Santo, né? A ideia do Espírito Santo como você conecta com ele e Criador, conecta com ele, por isso que fala, que a gente estudou, agora eu não vou lembrar, né? Nos princípios dos milagres, que chega uma hora que a conexão ela é una. Aí a ideia da mente unificada, né? Então a gente, no início, vai ter flashes de uma mente unificada, né? Tá. Né? Aí tem horas assim, né, que acontecem situações, né, e você tem uma reação totalmente diferente, uma reação que você estava tranquilo diante de um fato acontecimento. Aí você se dá conta e fala, gente, se fosse antigamente, eu estava doida. Isso já mostra uma certa mente unificada. Vocês estão entendendo a ideia do que eu estou falando? Ou eu estou indo muito longe? Está ótimo. Né? Entende? Então é isso. Ó, aí ele fala assim, ó. Ele fala, ó, todavia é quase impossível negar a sua existência nesse mundo. Aí ele está falando do corpo aqui. Daí ele fala assim, ó. Aqueles que o fazem estão engajando-se em uma forma de negação particularmente indigna, né? Então, isso a gente vem fazendo há muito tempo, né? A gente se identifica com o corpo, dá muito valor ao corpo, né? Aí ele fala assim, aqui, aí agora ele vai explicar, aqui o termo, entre aspas, indigna, né? Subentende apenas que não é necessário proteger a mente, negando o que não é mental. Se alguém nega esse aspecto desafortunado do poder da mente, esse alguém está também negando o próprio poder. Então, vamos de novo. Ó. Aqueles que o fazem estão engajando-se, ou seja, estão indo atrás, né? Em uma forma de negação particularmente indigna. Aqueles que só valorizam o corpo, né? O mundo da forma, né? Ou seja, é aquilo em que nós conseguimos uma pessoa assim, né? A lente lembra que tem a linha, né? É uma cruz, tem uma linha linear de tempo, que é um mundo chamado mundo horizontal, onde a vida anda. Então, a nossa vida ela tem um início do nosso nascimento e ela vai terminar quando esse corpo deixar de existir. E isso é a vida de todo mundo. Então, tem um início, tem um meião e tem um final. Esse meião é a linha horizontal, onde todas as coisas do mundo da forma estão acontecendo. Para algumas pessoas só existe isso, mesmo que ela fale de coisas espirituais. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Então, ele fala assim, ó. Todavia, aqueles que o fazem engajando-se em uma forma de negação particularmente indigna. Aqui. Tem que colocar uma régua, gente. Aqui, ó. Todavia, é quase impossível negar a sua existência nesse mundo. Ele está falando do corpo, né? Aqueles que o fazem estão engajando-se em uma forma de negação particularmente indigna. Aqui o termo indigna subentende apenas que não é necessário proteger a mente negando o que não é mental. E agora deu problema na minha mente aqui. Aí ele assim, se alguém nega esse aspecto desafortunado do poder da mente, esse alguém está também negando o seu próprio poder. Aí aqui eu vou entender a ideia. Espera, deixa eu pensar mais um segundo aqui. Vamos de novo. Aqueles que o fazem... A capacidade do corpo pode ser, e com frequência, são supervalorizadas. Todavia, é quase impossível negar a sua existência nesse mundo. Aqueles que o fazem estão engajando-se em uma forma de negação particularmente indigna. Aqui o termo indigna subentende apenas que não é necessário proteger a mente negando o que não é mental. Eu não consegui entender muito bem o que não é mental. Se alguém nega esse aspecto desafortunado do poder da mente, esse alguém também está negando o próprio poder. Eu penso aqui que é a ideia agora da linha vertical, tá? E eu nem sei se isso vai ser o raciocínio que eu vou dar.
Então, quando uma pessoa ela entende que ela não é esse corpo e que ela tem duas escolhas, o espírito, né, ou o ego habitar nesse corpo, se ela só se ela só se movimenta nessa linha horizontal, que é essa linha da parte da vida em si, né, ela só se preocupa com isso, em seguir protocolos, em seguir as suas crenças, em seguir o que o mundo diz, o que os pais ensinaram, todas essas coisas, ela tá negando um aspecto da sua mente real e verdadeira, que está ligada à linha vertical, né? Seria nessa ideia, mas eu também posso não estar certa. Por favor, Kátia. Nas Escrituras tem um versículo bem pequenininho chamado A Mente de Deus, certo? A mente de Deus. Então, assim, eu fico olhando para isso, né? Assim, quando a pessoa age de uma maneira, conforme você está explicando aqui, ela está usando a mente errada, não é isso? Porque ela está usando aquela mente cheia de crença, ela vai tirar conclusão, ela vai querer devolver aquilo que ela recebeu da pessoa, porque ela não sabe que a mente dela também é sagrada, só está cheia de coisa. É assim que eu entendo, sabe? Olhando nessa questão da mente, né? Porque ele diz assim, aqui o termo indigna subtende apenas que não é necessário proteger a mente, negando que não é mental. Depende do tipo de pensamento que eu venha a ter, né? Aí eu me lembrei desse versículo das Escrituras, a mente de Deus. Aí faz sentido, assim, sabe? Pegar um pouco isso, fica também, ajuda um pouco. A ideia é de que quando a gente pensa que tentar se unir à mente unificada não é bom, não é certo, né? A gente está negando essa oportunidade. Seria mais ou menos isso aí. Isso. Então, seria pegando um pouco isso. Isso mesmo. Isso mesmo. O que ele está explicando aqui é um pouco difícil, para mim, pelo menos, está sendo, né? Então, aí ele fala assim, porque ele fala assim, ó, se alguém faz isso, ele fala assim, esse alguém está também negando o próprio poder. A mente. Aí a ideia da... É porque é que ele dá uns probleminha. Mente, são duas... Ele está falando de duas mentes diferentes aqui. Né? Então, aí, às vezes, dá um probleminha na mente. Né? Eu olhei por esse lado, porque enquanto você estava ensinando aí, eu fui, alguns anos passados, olhar como era que era a minha mente. Só tinha uma, que era minha. Então, olha só, quanta crença, quanta coisa em cima dessa mente que é iluminada. Né? Hoje, eu fico assim, catando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, daqui a pouco eu já não lembro mais o que eu aprendi, etc., vamos para frente, né? Mas, quando está aqui no estudo, isso fica muito lindo, assim, de ver, porque ele diz assim, ó, se alguém nega esse aspecto desafortunado do poder da mente, esse alguém está também negando o próprio poder. Mas ele está falando da mente já curada, uma mente que vem se curando, né? Aí pode pegar um exemplo que você deu, foi muito bom. Antigamente, nós pensávamos que éramos uma só mente, né? Isso. A gente não se dava conta, né? Que a gente era uma multiplicidade de confusão mental. Aí, ou seja, é ruim. Mas, ao mesmo tempo, também a gente entende que isso daqui não é ruim, tudo isso que nós temos, esse corpo, tudo que acontece. Ou seja, a gente entre aspas, é uma criação perfeita. Deveria ser perfeita. Ela não está perfeita por conta desse pequeno detalhe. Né? Eu fiz isso. Mas quando a gente usa isso, que é a coisa, se dá conta de que ela também ela é poderosa, né? Aí a gente pega o nosso poder de volta. Pode falar, Cátia. Eu fiz esse link, né? Porque para mim, digamos assim, em alguns momentos, falar o Espírito Santo ainda é pesado, forte. Aí veio agora para mim, né? Eu não elaborei, porque é o que eu falei, eu li e não entendi nada, entendeu? Não, mas tem horas que é difícil agora, mesmo. Está vindo, conforme você vai falando, aí você vem clareando, aí veio para mim, né? Mas eu vi isso algumas vezes, né? Em alguns lugares onde estive, que dessa mente iluminada, ou seja, essa mente que não está confusa,
Essa mente que já sabe como é um A, como se faz um A, a letra A. Ela vem clareando, 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 vem tirando aquilo que não é da mente. Porque senão está negando o próprio poder. Que nem ele fala aqui, é só para ir, talvez, pegando aqui e ver. Quer ver, ó. O corpo, se compreendido de forma adequada, compartilha da invulnerabilidade da expiação no que se refere às defesas de dois gumes. Então, acontece isso aí que você isso disse. Mesmo. É isso mesmo. Eu entendo assim. Não, mas é que aqui deve ter umas 15 frases que dá para escrever uma obra, né? Então, mas é isso mesmo. Tá? Eu vou ler mais deu isso aqui, né? Deu? Aí eu vou ler mais um pedacinho, porque daqui a pouco já vai dar horário, e a gente vai até esse pedaço que eu vou ler. É no 4, tá? Todos os meios materiais que aceitas como remédios para enfermidades corporais são reafirmações de princípios mágicos. Esse é o primeiro passo para se acreditar que o corpo faz as suas próprias enfermidades. O segundo passo equivocado é tentar curá-lo através de agentes não criativos. Eu vou até aqui, porque isso aqui já vai dar bastante conversa, né? Qualquer coisa a gente entra de novo semana que vem. Então, vamos lá. Todos os meios materiais que aceitas como remédios para enfermidades corporais são reafirmações de princípios mágicos. Alguém quer fazer algum comentário? Lembra o que é mágico, gente? Gente, mágica? O que é mágica? Vou botar É ilusão, né? Isso, olha, isso aí lembrou. Então, agora vamos lá. Todos os meios materiais que aceitas como remédios, né, para as enfermidades corporais são reafirmações de princípios ilusórios. Essa é forte e essa é uma crença forte em nós. Eu penso que todos nós já tomamos remedinho para dor de cabeça. Qualquer coisa, né? Dá para muitas coisas. Né? E a gente tem outros, né? Aqui eu não vou nem entrar em, né? Porque tem muitas outras coisas que a gente pensa que é remédio, né? Mas aí isso, daí o que vocês entendem disso? Assim, um exemplo, uma das coisas que eu posso falar para a gente puxar a linha, que a enfermidade não existe. Mas como que não existe se ela está doendo? Se eu estou morrendo por ela, né? Neirilene, a mente que cria. Espera aí só um pouquinho. Deixa a Fernanda, Neirilene, por favor, Fernanda, depois você. Por favor, Fernanda. A mente é que cria, Sara, então, né? A doença. Mas qual mente? A nossa, né? A mente Nossa, da ilusão. Tá. Aí melhorou. Porque aí é isso que a gente tem que entender. Que aqui o problema daqui, a mente ainda... Como a gente não tem uma mente unificada, fica difícil de entender quando ele fala, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Para ver se era... Então, é a mente equivocada. Seria ela que causa as enfermidades. Certo. Obrigada. Por favor, Neirilene. Microfone, lembra? Neirilene, seu microfone. Sara, eu ia falar, mas houve uma coisinha aqui. Tá. Mas é uma ideia mais ou menos que a Fernanda falou, que você concluiu aí. Mas agora não vai dar mais para falar. Tá bom, então. Tá, então, eu vou continuando aqui. Esse é o primeiro passo para se acreditar que o corpo faz suas próprias enfermidades. Kátia. Eu entendi isso aqui, Sara, primeiro como um pensamento coletivo, sabe? Tipo assim, nossa, eu tomei banho de chuva, vou ficar gripada. Criou a gripe. Pode ser também. Entende? É muita crença mesmo, né?
Não que eu esteja discordando, eu estou concordando, na verdade, estou achando correto, né? O primeiro passo para se acreditar que o corpo faz o corpo faz as suas próprias enfermidades. Por quê? Porque eu ainda acredito nesse corpo, né? Que é só o veículo que quem eu sou usa para que eu faça o meu trabalho aqui, né? Aí vem essa hipnose toda coletiva, esse milhões de crenças coletivas, né? Que a gente ouviu na infância e acreditou. Aí, quando a palavra, né? Porque isso aí ali no livro do Quinto Compromisso fala muito dos 4 compromissos, né? No poder da palavra, né? A pessoa cria sem querer também. Ela acredita naquilo. Que se ela tomar banho de chuva, tá na rua e cai aquele temporal, e a pessoa, nossa, eu vou ficar gripada. E é sujeito de ficar gripada mesmo. É sujeito, porque ela acredita que banho de chuva faz mal. Porque disso ela ouviu desde que nasceu. Né? Eu sei que ele é mais fundo, né? Eu não sei o que é, mas eu sei que é mais profundo que ele está falando aqui. Mas, assim, eu me contento com esse por enquanto, sabe assim, tipo... saber que a mente cria. Então, que a gente entraria em processos, né? Mas né, Sara, isso que eu fiquei pensando, né? Quais são os sentimentos que eu mantenho na minha mente? Porque é isso que cria, né, na verdade. Também. Através da mente se cria. Eu É tô que com aqui a muita gente... raiva da Sara. Estou com muita raiva daquela pessoa, porque há 20 anos ela disse que eu sou feia, e eu não perdoo ela de jeito nenhum. Ela é burra, ela é boba. Né? E vai alimentando a raiva, vai alimentando, e a raiva vai se juntando a outros sentimentos. Né? E esses sentimentos, eles vêm da onde? Da mente equivocada. Sim. Aí cria doença mesmo. Esse é um dos aspectos. Normalmente é o aspecto comum que a gente faz, mas tem outras coisas para trás, Nerilene, por favor. Mas é nessa linha aí que a Kátia estava falando, que, como o Joe Dispenza fala, que nós somos viciados, né? Nós somos viciados no pensamento negativo, no sentimento negativo. Agora que nós estamos nos atentando para sermos o observador, né? Porque quanto a gente menos se pega, né? Falou, olha, que sentimento é esse? O sentimento aqui não está legal, esse pensamento aqui não está legal, né? Mas, graças a Deus, a gente está começando, né, ter essa capacidade de se observar e não alimentar certos sentimentos, né, para não criar certos tipos de energia, para não acumular e criar doenças, né? E, às vezes, tem coisa, quando nós estamos com problema no nosso dia a dia, se a gente não tiver realmente uma disciplina e não buscar através da meditação, né, e tiver realmente um amor, nós mesmos, a Kátia falou, né, foi a Sara, né, foi a Sara, essa questão, oh, meu Deus, eu me amo, que sentimento é esse dentro de mim, né? Eu me amo, esse sentimento aqui não faz parte de mim, eu não quero, eu vou agora mudar. Mas agora que nós estamos tendo essa consciência, porque nós tínhamos teoria, nós sabíamos que o sentimento X, Y não era legal, mas às vezes você não sabe como administrar esse sentimento dentro de você. O que eu faço para tirar isso dentro de mim? O que eu faço para essa mente que está viciada e eu mudar ela? O que eu faço? Né? Aí que está, eu acho que aí que está esse trabalho que nós estamos fazendo, e o trabalho da meditação, é aí que vira a chave, né? Porque intelectualmente a gente já sabe que certas coisas são negativas. Aí a gente já está dando conta de se observar. E aí o outro passo, qual é? Ter a vontade, né?
através do amor que nós já temos a nós mesmos e através das meditações, das ferramentas, como a Sara falou aí, interessante essa questão aí, das ferramentas do milagre, da ferramenta do Ho Oponopono, de outras ferramentas, para a gente não deixar que esses sentimentos, que esses pensamentos, ou que chega até atitudes, né, nos domine, e que isso, se for feito constantemente, por exemplo, uma pessoa irritada, qualquer coisa que você fala com ela, ela já te responde, né, com irritabilidade. Por exemplo, uma pessoa irritada, ela continua irritada daquele jeito, continua irritada. Uma pessoa impaciente, fala, eu sou impaciente mesmo, eu sou impaciente, pronto. Quer dizer, quando um ser humano faz isso, ele não tem consciência do problemão que ele está trazendo para ele, né? Porque esse mau hábito da impaciência, isso vai criar doença. Isso, na hora, o corpo ele vai falar, ele vai dar sinal vermelho, de uma forma ou de outra. Quando a gente está fazendo as meditações, que a gente já está tendo uma sensibilidade, você já começa a se observar e falar assim, essa impaciência minha não está dando certo, não. Eu tenho que mudar, eu pedi nas minhas meditações paciência. E assim são vários outros virtudes, né? Que o Cristo deixou, né? E os grandes mestres, né? Sempre mostrou para a gente. Que cria essas doenças. Realmente, a mente é tudo, né? O corpo é apenas um instrumento. A mente é tudo, e essa mente que precisa ser educada, ser alinhada, né, com o divino em nós, para que não venha criar doenças, né? É isso aí que eu ia falar. Pelo menos não criar mais, né? Ou não venha criar mais. Ó, eu vou ler esses até o final onde eu comecei, né? Porque eu acho que a gente pode olhar para a semana que vem. Ele fala assim, ó, todos os meios materiais que aceitas como remédios para enfermidades corporais são reafirmações de princípios mágicos. Então, sempre que a gente justifica qualquer coisa do mundo da forma com relação a uma enfermidade que nós temos, é ilusão. Então, entrando dentro dessa linha que você comentou, que tem a ver com o tico-teco nosso, né? Mas a gente olha para fora e justifica o nosso, assim, doenças comuns, colesterol, diabetes, isso, aquilo, né? Ou doenças mais graves, dessa forma, reafirmando com coisas lá fora, porque o médico falou, porque isso falou, porque eu estou me sentindo assim, e a gente pensa que aquilo é verdadeiro, mas foi nós que criamos, né? Aí que ele fala isso, ó. Esse é o primeiro passo para se acreditar que o corpo faz as suas próprias enfermidades. Então, aí a gente olha para o corpo e pensa que ele que criou o colesterol, ele que criou a nossa diabetes. Consegue entender? É sutil esse pensamento, essa ideia, né? Porque a gente vai olhando para ele e vai catalogando coisas nele. Mas não. É difícil de explicar um pouco, mas a gente vai começando devagar a entender, porque esses pensamentos, a gente vai entendendo essa sintonia. Daí ele fala assim, ó, o segundo passo equivocado é tentar curá-lo através de agentes não criativos. O que vocês entendem o que é agentes não criativos, gente? Exatamente isso que eu ia perguntar. Seria os remédios? Um deles seria os remédios, né? Porque senão, assim, que não é que a gente... Aí é aquela coisa do bom senso. Tem que tomar muito cuidado. É o bom senso. Mas entender, por exemplo, que daí vai entrar naquele trabalho que a gente fala das meditações, de melhorar a frequência, de melhorar toda a nossa ideia biológica, físico-química do corpo, né? Pegando aquela parte mais científica. Ou seja, uma mente melhora todo o funcionamento do corpo. Isso significa dizer que o corpo pode se curar, ele vai se autocurando, porque ele tem um sistema autônomo, ele é capaz disso.
Por isso que quando a ideia é, se você se desconectar do ego por alguns instantes, sair da casinha, encontrar, entre aspas, com esse princípio, né, essa nova frequência, essa ideia de uma mente mais unificada, né, que seria o campo quântico, a tendência é o corpo se conectar com aquilo, e ele vem banhado com aquilo e se cura. Porque ele já é curado, ele já é perfeito. Vocês entendem? Por isso que acontece. A pessoa, né, às vezes nessas meditações, né, somente com relação agora, falando diretamente do trabalho do Dr. Joe. Isso, né? que eu ia falar, na coluna, né? Da coluna, né? Nesse último que teve, né, sobre esse último documentário, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas que eu cheguei a assistir, a mulher tirou a tireoide, né? O médico foi fazer o segundo exame, ela resolveu fazer a prática da bênção, foi fazer o segundo exame, o cara quase teve um ataque cardíaco. Saiu do consultório e voltou, porque ela fez uma nova tireoide. Ai, que beleza. Entende? Eu ainda chego lá. Isso, entende? Essa ideia, né? Aqui eu estou indo um pouco além, até saindo um pouco do tema, né, porque a gente já está terminando mesmo. Por isso que a gente tem que entender essa ideia. A gente ainda pensa muito em corpo. O corpo não é nada. É quem habita o corpo, no caso, o espírito que faz, o espírito que usa das ferramentas, o espírito que se entra em comunicação com o Espírito Santo, é o espírito que está em comunhão com Cristo ou com o Criador. É isso que a gente tem que buscar devagar, né? Por isso que as ferramentas do milagre, ela tem essa função, de você ir devagar se reconhecendo como ser, como espírito. Por favor, Nerilene. Não, é por isso que na aula passada eu falei, a gente se olha no espelho e vê o corpo, né? Então, todo dia, graças a Deus, eu estou conseguindo. Todo dia, quando eu levanto para fazer minha meditação, sim, eu sou uma consciência. Eu não sou esse corpo. Então, aquilo está vindo de forma natural para eu me sentir limitada, para eu, por exemplo, no caso dessa senhora aí, do Joey, são seres que já estão se sentindo ilimitados, né? E merecedores, né? Ilimitados e merecedores. Então, se a gente começar a trabalhar a nossa mente de forma sábia, né, já com todo esse conhecimento, gente, eu não sou essa matéria, eu sou uma consciência. Todo o amor que eu quero, eu posso, toda a paciência que eu quero, eu posso. Quer dizer, essa abundância que Deus tem. Todo o amor já está aí. Isso. É isso, aí não tem que lembrar disso. Posso. Não é, a ideia não é isso. É que a ideia é, eu já sou isso. Eu posso no sentido, posso me conectar você falou, eu sou uma consciência de manhã, né? Isso é perfeito. Mas alguns verbos e algumas formas de olhar ainda é crença. Falha. Sim. É falha. É isso que eu quis dizer, né? Não estou falando que está errado, né? Não, mas eu falo que eu olho para mim. E tem algumas coisas que eu falo, não, você está falando errado. Você tem que falar errar. Aquela emoção, ela não condiz, aquela palavra, ela não encaixa no melhor momento, na melhor escolha. É isso que eu quis dizer, entendido. Então, de vez em quando, por isso que eu falei, não é eu posso, eu sou isso. Eu sou o amor, né? Eu sou. Lembrar desse amor. Então, lembrar desse amor, né, que está aqui dentro. Que é esse amor que cura, que é esse amor que faz milagre, né? Porque Deus é amor, né? Então, a gente vai lembrando dessas coisinhas assim, né? E aí vai conectando a coisinha. Vai criando uma linha mais unificada. É esse caminho aí que eu quero pegar. Não, tá certo, Márcia. Esse é o nosso caminho. Esse é o caminho que qualquer um tem que ver. Agora, é a busca, né? Lógico que a gente vai aprendendo a caminhar nele. Né? Tá bom? Alguém mais? A Kátia, para encerrar, por favor. Quando você falou assim, né? Eu sou o amor, né? Ficou muito claro, né? Aí veio para mim assim, é a crença, não o que você falou, o oposto disso, né? É a crença de que eu tenho que... Aí eu usei a palavra merecimento, que a Nerilene usou. Não, a gente não tem nada a merecer, porque a gente tem tudo, né? Só que é tanta crença, é tanto dogma, tá? Que aí existe a pior crença que na compreensão, é que eu estou aqui e aí o Espírito Santo está lá.
Será que não é essa crença aí a maior crença que a gente pode ter? Para mim é a maior, entende? Porque não tem isso daqui lá. Mas as minhas crenças, ainda, de vez em quando, Percebem assim. se eu deixar, elas provam, sabe? Não, mas realmente é uma questão de se reeducar com o conhecimento que a gente está tendo. É porque nós estamos viciados a pensar de forma diferente. Muitos Primeiro anos, porque né? primeiro porque a gente não tinha um entendimento, né? Agora a gente já está começando a ter um entendimento, mas ainda a mente está viciada. Mas aí a gente vai trocando. Mas isso aí que a Sara falou, já me peguei muitas vezes nessa observação, quando eu estou fazendo uma meditação, que eu estou repetindo alguma coisa, aí eu falei, não, não é essa palavra que não é ideal. Já me peguei vendo assim, sabe? Já, entendeu? Isso é interessante, isso aí. Deixa eu só fazer, complementando o que a Kátia disse, assim, é que às vezes a palavra, dependendo do contexto, ela está certa. Mas às vezes, quando a gente fala, eu mereço isso, a gente está se colocando numa posição coitado. Isso. Isso que a gente tem que cuidar, entende? É que dependendo da emoção que está na palavra merecimento, entendeu? Então, dependendo da palavra, como ela está naquele contexto, ela é perfeita. Ela tem todo o poder criativo nela, né? Agora, às vezes, não. Então, essas nuances assim que a gente vai se dando conta. Como a Nene, às vezes, tem palavras que estão fora do contexto. Elas não ajudam. Elas só estão nos mantém no mesmo, que eu diria, né? Por favor, quem mais queria falar? Que alguém falou? A Kátia? Não sei, eu me interrompi aqui. É isso. Então, aí isso que é devagar, a gente vai entendendo a ideia de usar essa mente. Porque a serenidade, de vez em quando, ela tem que começar, a paz na mente tem que começar devagar a entrar nela. A paz não é a gente não vai, no início, ficar totalmente sem pensamentos, mas é tirar, inicialmente, aquilo que eu falo, que é a nossa insanidade constante, né? Porque a insanidade constante basta ligar um jornal de uma TV dessas, no horário das 8, meio-dia, sei lá. Então, se você olhar as notícias, as pessoas falando, a forma que é, aquilo ali é um exemplo clássico da insanidade. Porque um jornal normalmente tem notícias da cidade, do país e do mundo, né? E dali a gente vê de tudo um pouco, né? Isso é a ideia insana. E isso é nós. Quando a gente está insano. Somos nós, né? Nós. Aí a gente tem que tirar isso. Isso não pode mais existir na nossa vida. Aquilo ali é tipo assim, a gente abriu e jogou no lixo, né? Ou mandou para o criador, depende de como a gente quiser entender, né? Agora é lidar com as minhas crenças. De mais ninguém. Por isso eu aboli a TV. Não é só jornal, não. As novelas te induzem a tudo que é crença. Quem tem dinheiro é mau caráter. Geralmente os caras traem as mulheres, mas não é verdade. As novelas são... Eles são, na verdade, uma foto, né? Ou é um exemplo do mundo coletivo. As pessoas vivem esses pensamentos. A mulher e o homem têm medo de ser traídos, de ser não amados, as crianças isso, os pais aquilo, o trabalho assim, o mundo é isso, a língua tal, a cor da pele tal. Ou seja, isso tudo é a pura ilusão. As músicas não têm coisa horrorosa, gente. Eu aboli tudo isso da minha vida. Não tem como. É benefício. Eu penso que isso é benefício. Não precisa. É que quando a gente começa a... É que a gente tem que entender o seguinte, que isso acontece de forma natural dentro de nós. Outra pessoa pode gostar ainda. Né? E com certeza tem coisas que nós ainda achamos legal que não é tão legal ainda. A gente vai dar conta que aquilo não é bom para nós. É essa a ideia. Que tem que ser para nós, para o outro, o problema é dele. Entende? A gente não tem nada a ver com o outro. Né? Assim, ficar achando ou pensando. Mas aí a gente... Só de tirar isso, né? Essa ideia coletiva, de pensamento coletivo,
da nossa cachola é 50%, né, de pesos e que não carrega mais. E isso faz muita diferença. Quem mais? A Kátia, para encerrar, senão tinha passado o tempão hoje, por favor. Então, né, nós olhamos esse lado assim da crença, né? Aí esses dias eu estava conversando com uma amiga, aí ela falou assim para mim: ô Kátia, faz quantos anos que você não tem um namorado? Uma amiga mais próxima, né, que sabe que eu não tenho mesmo. Eu acho que fazem 22 anos, quer dizer, que era meu esposo, meu segundo esposo, então depois não tive mais ninguém. Mas falei para ela: é bem possível que eu venha a me casar. Ela falou: nossa, você está namorando escondida. Eu só falei que é bem possível que eu venha a me casar. Essa é uma outra crença, mas que pode se tornar realidade. Sim. Então, não importa quantos anos, ela linkou assim, né? Nossa, você está sozinha tantos anos, já está velha, né? Não, agora, mesmo eu ter aproveitado há 20 anos atrás, eu vou aproveitar 20 anos depois, é isso que ela pensou. Velha, morando sozinha, né? Olha quanta crença, né? Eu falei: então, mas é bem possível que eu venha a me casar. Mas é isso mesmo. Trocou a crença dela. Ela falou: meu Deus, é mesmo? E quem é a pessoa? Está a caminho. Tu não quer contar, Kátia? Eu digo: eu tô tímida. Falei assim para ela: eu tô tímida, não quero falar. Mas não tem ninguém a caminho, não. Quer dizer, tem, mas não tô vendo. Mas é isso mesmo. Gostei. Tem alguém me procurando. Não é possível. Eu sou sozinha no mundo. E é impossível. É outra crença negativa. E limita. Não, principalmente porque você ia se sentir muito bem se tivesse alguém ao seu lado com quem você pudesse compartilhar algo, o mundo, as coisas. Amar, né? Ela criou, então, isso é o importante. Ela acabou de criar. Ela iniciou a criação do meu esposo. Gratidão, senhora Buda. Criou. É possível, sim, que eu venha. Com certeza. Tudo é possível, gente. É que a gente ainda é muito descrente. Tá bom, gente? Senão a gente vai passar, vai fazer quase dois capítulos num dia só. Tá bom? Um grande abraço a todos, né? Muito obrigada aqui, que hoje foi um pouco diferente. Abraço. Bom final de semana para todas. Beijo então, no coração. Até mais. Obrigada, Um abração. Tchau. Tchau. Todo dia o sol